pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Amém, queridos? Segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas. Nós sabemos, né, que Cefas era Pedro, o apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, o apóstolo Paulo está dizendo, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Versículo de número 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Então, na igreja de Coríntios, né, quando nós abrimos aqui, nós vemos o apóstolo Paulo, ele dizendo que ele pregava que Cristo, ele havia ressuscitado dentre os mortos, né? Ele morreu na sexta-feira, como nós sabemos, mas no domingo ele ressurgiu dentre os mortos. E eles pregavam, né, os apóstolos, que Cristo ele havia ressuscitado dentre os mortos. Mas alguns, dentro daquela comunidade de Coríntios, eles estavam dizendo, né, que Cristo ele não havia ressuscitado dentre os mortos. Aí ele diz assim no versículo de número 13: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos, ele diz aqui no versículo de número 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé. A pastora vai estar orando e vai estar dando continuidade com o ministério de louvor. Aleluia. Boa tarde, amados irmãos. A paz seja convosco. Que saudade de todos vocês. E nós estamos no nosso culto presencial, né, nesse domingo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A chuva veio, mas isso não nos impediu de chegarmos até o templo, chegarmos até a casa do Senhor. Amém? Principalmente num culto desse tão especial. Não que os outros não sejam, mas hoje, né, uma data memorável, onde nós sabemos que Jesus, ele morreu, mas hoje, né, há mais de 2000 anos atrás, ele ressuscitou nas primeiras horas do dia. E quando Maria Madalena chegaram ali naquele sepulcro, ele estava vazio. E ela pensou que aquele homem que estava ali era um jardineiro que estava tomando conta. Só que era um anjo do Senhor. E ela indagou e ela perguntou: onde você colocou meu mestre? Onde está o Rabi?
oprimido, ele foi humilhado. Quando ele teve sede, os soldados colocaram uma esponja e bebida ali de vinagre, colocaram sobre seus lábios, todos cortados. E ainda depois que ele morre, ele está dentro do sepulcro, vocês levam o corpo dele para outro lugar e vocês não dizem onde está o meu mestre. E quando ela pensava que era o fim, era o início de tudo, porque ele não havia morrido, mas ele tinha ressuscitado, como ele tinha falado. Ele estava vivo, como ele está hoje vivo. Jesus ressuscitou. E eu quero dizer para você que nessa tarde, dia 4 de abril de 2021, ele não está à destra do Pai, porque ele saiu da destra do Pai e ele veio para o meio da sua igreja. Ele está no nosso meio. Ele está tão vivo como eu e você. Ele é tão real como eu e você. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a estrela da manhã. Ele é o príncipe da paz. Ele era, ele é e ele há de vir. É ele que dá, é ele que tira, é ele que exalta, é ele que abate. Ele é o Senhor. E fora dele não há outro. A glória dele não deve ser dada a outro, porque ele é o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, o Rei da glória. E é esse Rei da glória, igreja, que veio nessa tarde para ser engrandecido nesse lugar. Eu quero que nesse momento eu e você venhamos entrar na presença de Deus através da oração, mas que nós venhamos fazer tudo diferente nessa tarde. Eu quero convidar você nesse momento. Você está na casa do Pai e você é livre para fazer como você quiser. Se você quiser dobrar os teus joelhos para orar nesse momento, dobra, se você puder. Se você quiser chorar diante da presença de Deus, querido, chora, porque você está na casa do teu Pai. Se você quiser levantar as tuas mãos, levanta. Se você quiser glorificar bem alto, glorifica. Se você quiser gritar, pular, correr, aquilo que você quiser fazer, faça. Porque o Mestre Jesus da Galileia, ele está passando no meio da sua igreja. Ele está ouvindo a tua oração. Ele te sonda, ele te conhece. E ele está aqui para cuidar de você. Ele está aqui para falar com você. Ele está dizendo: minha filha, meu filho, eu morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Eu estou vivo e eu estou do teu lado nessa tarde, dia 4 de abril de 2021. Antes que você existisse, eu já te conhecia. Antes que esse dia iniciasse, eu já sabia que você estaria aqui hoje. Eu sabia que você ia buscar a minha face. Antes que você abra a tua boca, eu já sei que você vai falar comigo. Eu sei os teus dias, eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas lamentações, eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar. Eu sei o que você sente agora nesse momento. Eu sei absolutamente como tem sido os dias de clamor e de choro que você tem levantado a minha presença. Ah, meu filho, como eu te conheço. Não existe ninguém nessa terra que te conheça tão bem como eu te conheço. Não existe ninguém nessa terra que possa apacentar a tua alma como eu apacento. Eu te conheço. Eu sei quem é você. Eu sei tudo ao teu respeito. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu, Senhor, eu te ajudo. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito.
separar do teu amor. Pai, Senhor amado, Senhor bendito, nos dá um coração como o teu. Nos dá, Senhor, um coração disposto a amar aquele que nos persegue. Nos dá um coração disposto a perdoar aquele, meu Deus, que se levanta contra nós. Senhor, nos dá um coração igual ao teu, para amar e lançar perdão sobre pessoas, meu Pai, que não nos compreendem e acham que estamos perseguindo. Ah, Senhor Jesus, nos dá um coração igual ao teu, Pai. Ah, Pai, porque eu lembro muito bem que quando tu estavas no Getsemane, Senhor, ah, Pai, as dores eram grandes, a agonia na tua alma era tão grande, porque o Senhor sabia o que o Senhor ia passar por mim e por tua igreja, que o Senhor começou a suar gotas de sangue. Ah, Pai, quando aqueles soldados, aqueles homens vieram, Senhor, para te levar, teu discípulo, Senhor, levantou aquela espada e cortou a orelha do soldado, mas mesmo o Senhor, sabendo que seria, Senhor, tão humilhado, o Senhor usou de misericórdia com ele, e o Senhor colocou no devido lugar aquilo que tinha sido cortado. Pai, que amor é esse? Senhor, o teu amor é inexplicável, Pai. Teu amor é inexplicável, Jesus. Não dá para se explicar o teu amor tão grande por nós. E quantas vezes, Deus, nós temos te rejeitado e nós temos aberto mão, Senhor, desse sacrifício na cruz, por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, Pai, por prazeres momentâneos, por coisas, meu Deus, que ficarão nessa terra. Ah, Senhor, mas nos ensina, Jesus. Nos ensina, Senhor, a ter um coração quebrantado e contrito, um coração desejoso por tua presença acima de qualquer coisa. Nos ensina, Jesus. Nos ensina a te amar, Senhor, acima de tudo. Nos ensina, Senhor, a engrandecer o teu nome acima de tudo. Que o teu nome seja glorificado, Jesus. Porque tu és digno, Jesus. Tu és digno. Aleluia. Abba, Pai. Abba, Pai. Nessa tarde, Pai, nós te chamamos. Nessa tarde nós te chamamos, Jesus. Nessa tarde nós te convidamos para ser um convidado de honra dessa igreja.
expressar a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus. Irmãos, em todos os cultos eu tenho dito isso. Nós temos provado da bondade de Deus. Nós temos provado da benevolência de Deus. Ah, igreja, se você entendesse, se você compreendesse como Deus ele tem sido bom. Quantas pessoas nessa pandemia morreram? Quantas famílias hoje choram porque na última Páscoa não estão mais juntos, não estiveram juntos, porque iniciou a pandemia continua e é o segundo ano que não está com o seu ente querido, mas não porque ele esteja do outro lado, porque ele infelizmente partiu e não volta mais. Quantos planos, quantos projetos de pessoas que ficaram pela metade e não puderam ser concluídas? Quantas pessoas descobriram durante esse ano algum tipo de enfermidade, hoje estão ou internadas, ou estão em estado terminal de enfermidade? E Deus, Ele tem cuidado de mim, de você. Nós estamos aqui hoje vivos. Sabe por que você está vivo hoje? Sabe por que eu estou viva hoje? Porque Jesus, Ele diz o meu nome e o teu nome, e Ele diz: ninguém pode tocar em você, porque você é propriedade exclusiva minha. Jesus, quando morreu na cruz, Ele estava dizendo: eu estou morrendo por você, Tatiana, eu estou morrendo por você, Jéssica, eu estou morrendo por você, Maria, por você, José, enfim, eu não posso saber o nome de todos, mas Jesus, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você passa, Ele sabe onde você mora, Ele conhece tudo ao teu respeito. E Ele diz: ninguém pode tocar em você, porque você tem nome. Eu sou o teu Senhor, e o diabo não pode tocar na tua vida, não pode tirar a tua vida, porque eu, Jesus, o Filho de Deus, morri naquela cruz do meio para dar a minha vida até a última gota de sangue, por meu resgate. Eu paguei o preço que era para estar sobre você, e eu não conheço e nem sei como pagar essa dívida. Você sabe? Se alguém hoje dessa terra igual a minha, você tivesse morrido no teu lugar, você sabe como você iria pagar essa dívida a essa pessoa? Você tem como pagar? Se alguém morreu por você, você não tem como pagar. E Jesus, Ele já pagou há mais de 2000 anos atrás por mim, por você, para que hoje nós estivéssemos aqui de pé. Amém? Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Você pode levantar suas mãos e dizer: Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Oh, Jesus. Deus poderoso.
Espírito Santo.
tem vitória para você. Diz, irmão, é que você esteja no deserto, mas tem vitória no deserto. Amém? Eu quero ver agora você. No deserto eu me
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o Ministério do Louvor. Meus irmãos, igreja, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Boa tarde a todos. Né? Paz seja convosco. Se os irmãos quiserem ligar o ar-condicionado, fique à vontade, viu? Se os irmãos estiverem com calor, acho que os controles estão aqui. Cícero, por favor, pode anotar o controle, meu filho, por gentileza. Meus irmãos, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a mão assim para nós conhecermos. Amém. Tem uma irmã abençoada nos visitando hoje pela primeira vez. Como é o nome da irmã? Erenice. Seja muito bem-vinda no nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoe a vida da irmã Erenice. Deus abençoe também a vida dos irmãos, né, de Brejão, lá da nossa congregação em Brejão, o irmão Wilson, a irmã Catiane, nossa irmã Maria. Faltou o irmão João Pinto, não foi o irmão João Pinto? Não chegou hoje não. Foi a chuva. Amém, visita. Deus abençoe. Mãe de Rafael também, né, do Recife, está por aqui. Deus abençoe a vida dela, no nome de Jesus de Nazaré. Meu irmão Mateus, Deus abençoe a vida de Mateus. Queridos, nós vamos dar um seja bem-vindo, né, louvando a Deus pela vida da irmã Erenice. Deus abençoe também a vida de Vitória, né, segunda vez, adorando aqui o Senhor conosco. Então, quando eu contar até 3, a igreja vai dar um seja bem-vindo bem forte, louvando, entronizando o nome do Senhor Jesus pela vida de Vitória. Pela vida de Vitória não, perdão, pela vida da irmã Erenice. Amém, queridos? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga a família inteira. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus para a Glória a Deus. Quero convidar o nosso diácono José Paulo, ele vai estar deixando uma saudação para a igreja. Depois dele também a missionária Érica vai deixar algo da parte de Deus também para a noiva do Cordeiro. Nós vamos continuar adorando e bendizendo o Senhor Jesus de Nazaré, o Rei da Glória. Boa tarde, amados irmãos. Paz seja convosco. Amém. Peço aos amados que abram a sua Bíblia Sagrada no livro dos Salmos. Salmos de número 36 e verso 10. Aleluia. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Os que encontraram, diz amém. Dá glória a Deus. Aleluia. Está escrito, Salmos de número 36, verso 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não poderão levantar. Amém, amados? Salmos de Davi, por tema a malícia dos ímpios. Porém o salmista ele exorta que o Senhor, a sua bondade, ela é tão imensa, e ao estender a sua mão sobre os que conhecem, o Senhor ele é justo, o Senhor ele é benigno, é bendito, é santo. O nosso Deus ele trabalha através de princípios, princípio esse que temos por entendimento da palavra de Deus, é andarmos em retidão perante a sua face, é procurar fazer o melhor que podemos fazer diante de Deus, para que os seus benefícios, para que as suas bênçãos, Ele possa estender a sua destra sobre as nossas vidas. Sabemos que o nosso Deus ele é paz, Ele é amor, mas também o nosso Deus ele é justiça. O nosso Deus ele sabe agir e Ele age. E o nosso Deus, como Pai, Ele também sabe corrigir o Filho quando é necessário. Possamos entender que o nosso Deus, diante de todas as circunstâncias, aprendemos com Ele e possamos viver nele desde agora e pela toda a eternidade, porque em breve Ele voltará. E aqui eu agradeço essa rica e boa oportunidade em nome de Jesus. Pode vir também a missionária. A missionária também vai estar deixando algo da parte de Deus.
Logo depois dela, a nossa diaconisa Margarida também vai estar deixando uma saudação para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Também salve a igreja, a paz seja convosco. Amém. Que alegria estamos adorando ao Senhor nesta tarde. Convido a igreja a abrirmos nos Salmos, o Salmo 99. Amém? O Salmo 99, o versículo 1, está escrito assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado, acima de todos os povos. E os 6 que diz Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Amém? Amém. Eu quero te dizer que Deus, ele ouve o teu clamor. Deus, ele é grande. Deus, ele reina. Ele está sentado no trono de glória. E assim como ele ouve os seus sacerdotes, ele ouve as suas ovelhas. Amém. E ele as chama pelo seu nome. E o Senhor nesta tarde, ele te chamando pelo teu nome. E te dizendo como está em Isaías: não tema, tu és meu. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Pode ouvir a nossa diaconisa Margarida. Depois dela também a missionária Branca vai estar deixando uma saudação para a igreja. Boa tarde a todos. Paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 33, 14. Amém? Todos acharam? Amém. Quando a palavra do Senhor diz para mim e para você nessa tarde: eis que vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Amém? A palavra do Senhor Jesus deixa bem claro para mim e para você que Ele é o quê? Renovo. O Senhor tem renovo para nossas vidas, a justiça na terra. Amém? Porque Ele é o Deus de renovo. Como já foi louvado aqui, Ele é o Deus de coisas novas. Amém? Então Ele tem renovo para mim e para ti. Ele tem algo novo. E Ele ainda diz, melhor ainda, Ele diz que é justiça. Amém? Então Ele é o meu juiz, Ele é o teu juiz. Eu não sei como você entrou por essas portas, eu não sei como você veio pedir da parte do grande, mas Ele diz para mim e para você nesta tarde: eu sou renovo na tua vida, eu sou renovo na tua vida, filho meu, filha minha. Eu ainda sou juiz na terra e vou mostrar que sou Deus, sou grande, eu sou. Aleluia. Uma forte salva de palmas para esse juiz. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da diaconisa Margarida. Pode vir também a missionária Branca. Ela vai estar deixando algo da parte de Deus. Logo depois dela também a diaconisa Crislane vai estar deixando algo da parte de Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. As Crônicas, capítulo 22, versículo 11. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. A partir do versículo 11. Todos acharam, amém? O Senhor diz: agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme Ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor,
os decretos e as leis que o Senhor Deus deu a Israel por meio de José. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se desanime. Amém? Amém. A palavra do Senhor é bem clara. Quando ela nos fala sobre obediência, a palavra do Senhor, obedecer ao Senhor, ser prudente em todo o tempo e saber que as demais coisas o Senhor vem acrescentar em nossas vidas. E o Senhor, como o Senhor falou, e eu creio em nome de Jesus que Ele renovou nessa tarde, Ele fala também para que nós possamos seja forte nesse momento. Nesses momentos que nós abrimos, eu particularmente faz muitos anos que eu só assisto jornal. Os jornais, e não é muitos, mas nesse momento de pandemia, ao qual eu vejo muitas vezes as pessoas até que creem na palavra do Senhor temeroso, com medo. Mas a palavra do Senhor nos diz nessa tarde: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque eu, o Senhor, estou contigo. É isso que o Senhor quer dizer, é isso que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje. Tenha obediência, obedecer a mim e seja forte, porque eu sou Deus, estou com vocês. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E a polícia Crislândia também vai estar deixando algo da parte de Deus para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Logo depois dela, o jovem Mateus vai estar louvando o hino. Boa tarde, igreja. Paz seja convosco. Amém. Vou deixar aqui no livro de Salmos 27, o 13. Aleluia, Jesus. Salmo 27, 13, que diz assim: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? E o Senhor, Ele fala para mim e para você: espera nele nessa tarde. Nós temos que crer, esperar e confiar, porque Deus, Ele está agindo ao nosso favor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da Diaconisa Crislândia. Nosso querido irmão Mateus, ele vai estar adorando e bendizendo o Senhor povo. Boa tarde, irmãos. Pai seja convosco, amém? Mais um momento de alegria por estarmos juntos, reunidos para adorarmos e agradecermos o nome do Senhor, amém? Vamos continuar dizendo que Ele é santo, Glória a Deus. Espírito
irmãos, antes de nós deixarmos aqui uma meditação da parte de Deus, eu quero falar com os irmãos, em primeiro lugar, né, sobre o carnê para o pagamento mensal da prestação do terreno, né, que ainda falta 100 parcelas, né, aproximadamente R$2.000. Como os irmãos sabem, ficou para a gente dar 90 mil de entrada e 100 parcelas de aproximadamente R$2.000, né? Todo ano vai tendo um aumentozinho, vai tendo um acréscimo. Então o terreno, na verdade, os dois terrenos ficou aproximadamente R$300 mil. Amém, queridos? Se a gente for olhar, humanamente falando, a gente não tinha condições. Tinha condições, igreja? Se a gente for olhar humanamente, não. Mas Deus, Ele é dono do ouro e Deus é dono da prata. Ele diz lá no livro de Ageu, né, 2:9, ele diz: meu é a prata, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor Deus dos exércitos. Então os irmãos sabem, como nós já fizemos, né, um negócio, ainda falta a gente pagar 8 cheques, né, 8 meses, que a gente vai passar um pouco mais apertado, mas a igreja está ajudando. E a gente também mandou fazer 100 carnês. Esses carnês são para o pagamento mensal. Fora a entrada que a gente deu, a gente vai ter que pagar. Além do aluguel que a gente paga aqui, de todas as despesas, como os irmãos já sabem, a gente também vai ter que pagar mais R$2.000 das prestações dos dois terrenos. Então tem carnê de R$20, tem carnê de R$30, de R$50 e de R$60. Se Deus ele tocar no seu coração, ninguém é obrigado a nada. Se o Espírito Santo de Deus ele tocar no seu coração para você ser um mantenedor, um ajudador da obra de Deus, né, pegando um carnezinho ou de 20, ou de 50, ou de 60, para nos ajudar no pagamento das prestações do terreno, né, quando a gente pagar esses 8 cheques que ainda faltam, 8 cheques, né, que não é barato, de mais de R$8.000 por mês, fora os dormir, fora aluguel, fora tudo que a gente tem. Se a gente for olhar humanamente, a gente vai colocar a mão na cabeça e vai ficar preocupado, não é, queridos? Mas a gente sabe que Deus ele é aquele que traz paz quando Ele está no negócio. Amém, amados? Então você pode depois procurar missionário, pode procurar pastora, para pegar um carnezinho conforme aquilo que Deus ele colocar no seu coração, para você estar ajudando a obra de Deus. Queridos, nós vamos orar agora pela vida dos dizimistas e pela vida dos ofertantes da casa do Senhor. Eu peço que você que é um dizimista fiel, mantenedor da obra de Deus, né, se essas portas elas estão abertas, primeiramente nós sabemos que é a mão de Deus, né? Em segundo lugar, é através da sua fidelidade, né? Você que é um dizimista fiel, um ofertante da casa do Senhor, é através do seu dízimo, é através da sua oferta que nós mantemos a casa do Deus Todo-Poderoso. Então está aí nossa querida irmã Marisaura, filha do diácono Jurandir, né? O jovem também Vinícius, estão trabalhando na obra de Deus. Amém? Eles vão estar passando a salva e eu vou estar orando. Então apresente a Deus e nós vamos orar. Amém, queridos? Apresente a Deus o seu dízimo, a sua oferta. Se você não tem como ofertar nesta noite, você vai apresentar a tua mão direita nessa tarde. Amém, pastor? Obrigado por me corrigir. Isso é uma bênção, viu? Amém, queridos? Então apresente a Deus e a gente vai estar orando. Querido Deus, amado Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te apresentar, meu Pai, a tua igreja, a vida de cada dizimista, a vida de cada mantenedor, cada ofertante da tua casa. A tua palavra diz que aqueles que recebem aqui no altar os dízimos e as ofertas, eles são homens mortais, mas aquele que vive, ele testifica para todo sempre. Então testifica a fidelidade da tua igreja, o sangue dos teus filhos e das tuas filhas que eles estão agora trazendo para colocar diante do teu altar, Senhor. Abençoa, faz prosperar, assim como o Senhor fez prosperar a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, a vida de José, mesmo em meio ao Egito, mesmo em meio àquela prisão, mas a tua palavra diz que o Senhor fez prosperar a vida de José. Assim também faça prosperar cada homem e cada mulher que está aqui dentro esta noite. Nós sabemos que o Brasil, o mundo está vivendo uma crise, meu Pai, econômica, financeira, mas eu sei, Pai, que o céu não tem crise. Eu sei que o Senhor continua sendo Jeová Jirê, o Deus de toda provisão. Nós entregamos todas as coisas nas tuas mãos, em nome de Jesus de Nazaré. Pode passar, irmão Vinícius, irmã Mari, e eu quero convidar você para abrir comigo a Bíblia Sagrada, lá no livro de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. A gente vai ser breve. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2.
1 Pedro, antes, 1 Pedro 1, versículo 1, versículo de número 2, da primeira epístola de Pedro. Todos encontraram? No finalzinho da Bíblia, depois da epístola aos Hebreus, os irmãos vão encontrar a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Quem achou, diga eu achei. Tem alguém que ainda não achou? Diga eu ainda não achei, pastor. Tem alguém que ainda não achou? Todos acharam? Então vamos ler, né, a palavra do Senhor, a palavra do Santo e do Bendito que está aqui dentro esta noite, esta tarde, representado pelo seu Espírito Santo que passeia no nosso meio. Deus abençoe o dízimo da irmã Vera Lúcia Ferreira. Deus abençoe a vida dela grandemente, nossa querida irmã Vera. Deus abençoe também a vida da irmã Elielma Salgado. Deus abençoe a vida também, o dízimo da nossa irmã Edinalva dos Santos Miranda. Deus abençoe também o dízimo da nossa querida diaconisa Rita Lopes de Moraes. Deus abençoe o dízimo também da diaconisa Maria Margarida de Moraes da Silva. Deus abençoe o dízimo do diácono Hildeberto Cavalcante. Deus abençoe o dízimo da irmã Genaída Calado Monteiro. Deus abençoe o dízimo do nosso diácono Elias Paulo da Silva. Deus abençoe o dízimo da pastora Jailma. Deus abençoe o dízimo do nosso irmão Leandro Carvalho da Silva. Deus abençoe o dízimo da irmã Valentina Job Marculino Carvalho. Deus abençoe também o dízimo do irmão Azaf Bravo. Azaf não veio hoje não, né? Amém. O nome dos filhos da irmã é chique. Deus abençoe Azaf Bravo. Deus abençoe também o dízimo da nossa missionária Ana Lúcia dos Santos. E Deus abençoe também o dízimo da irmã Maria José Ferreira de Carvalho. Ela não está aqui, mas ela também mandou o seu dízimo. Deus abençoe a vida dos ofertantes, dizimistas, aqueles que não puderam ofertar. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2, apenas a parte A, meus irmãos. Diz assim a boa palavra do Senhor, aqui na epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 1. Ele começa se apresentando e diz: Pedro, apóstolo de Cristo. Pedro era o que, igreja? Apóstolo, né? A gente sabe que existem 5 dons ministeriais. Eu sempre falo aqui na igreja, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos nós cheguemos à estatura de um corpo perfeito, né? A estatura de Cristo em corpo perfeito. Então Pedro, a igreja, ele era apóstolo. Ele está dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí o versículo de número 2, a parte A, ele continua e diz assim: eleitos segundo a presciência. Tem uma tradução que diz assim: escolhidos segundo o pré-conhecimento, né, de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Amém, amados? Queridos irmãos, quando nós abrimos a santa palavra do Eterno, aqui no livro, né, de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, Pedro, ele vai descrever a magnificência e a misericórdia de Deus Pai. Ele está descrevendo no versículo de número 2 justamente a magnificência e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Quando Ele nos elegeu, né, a palavra vai dizer que nós fomos eleitos nele, eleitos ou escolhidos nele, segundo a presciência ou pré-conhecimento do Deus Todo-Poderoso, em santidade. Primeiro em santidade ele vai falar, porque nós sabemos, quando nós abrimos a epístola aos Hebreus, o capítulo de número 12, né, o versículo de número 14, o escrito aos Hebreus, ele vai dizer que sem santificação
ninguém pode ver a Deus, né, sem santidade, sem a santificação. Ninguém pode conhecer o Senhor, ninguém pode se aproximar do Deus Todo-Poderoso. E a palavra, ela também vai nos dizer, no mesmo livro aqui de 1 Pedro, o capítulo de número 1, o versículo de número 15 e o versículo de número 16, você vai ver Pedro dizer: mas, como é santo, no versículo de número 15, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós lemos aqui, nós vemos ele dizendo, né, eleito segundo a presciência, né, o pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus de Nazaré. Então nós somos eleitos, né, segundo a presciência do Deus Todo-Poderoso, em santificação do Espírito, para obediência em primeiro lugar a Cristo, e aspersão, ele está dizendo, do seu sangue. Agora, meus amados, eu quero mostrar para a igreja aqui alguns minutos, né, os irmãos são conhecedores da Bíblia Sagrada, o que é que significa, irmã Simone Possiano, né, seu esposo. Deus abençoe a vida de vocês, muito feliz em ver vocês aqui novamente. Queridos irmãos, quando ele fala da aspersão do sangue de Cristo, meu querido diácono José Paulo, significa, aponta para as 7 vezes que o sangue de Jesus ele foi derramado aqui na terra. Se a gente voltar, né, no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, né, escritos pelo profeta Moisés, o livro de Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, você vai ver, igreja, que naquela época, antigamente, o sumo sacerdote, nós podemos dizer, voltando a 2000 anos atrás, antes de Jesus morrer, as suas 18 horas antes da morte dele, para a gente ter um conhecimento do que aconteceu ali, nós precisamos também conhecer, primeiramente, o que acontecia no grande dia da expiação. Nós conhecemos o grande dia, ou o grande dia do perdão, ou o grande dia da expiação. Em língua hebraica é chamado de Yom Kippur. Yom Kippur, nós sabemos que é o dia do perdão, né? O grande dia da expiação. O que era que acontecia no grande dia da expiação, ou no grande dia do perdão, missionária Lúcia? O sumo sacerdote no hebraico, né, é descrito como Gadol Cohen, ou sumo sacerdote. Ele estava autorizado, esse sumo sacerdote, apenas no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, ele tinha autorização para entrar no Santo dos Santos no templo. Nós sabemos que naquela época, igreja, o templo, ele era dividido em 3 compartimentos, né? No átrio, no santo e no Santo dos Santos. E apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, vestido de linho fino. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Levítico que ele deveria entrar naquele grande dia da expiação, ele deveria estar vestido com uma veste diferenciada de linho fino, ele deveria trazer sobre o seu peito um peitoral com 4 fileiras de pedras, de 3 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel, e ele entrava naquele grande dia, cooperador Cícero, amarrado por uma corda, porque caso Deus não aceitasse, o Eterno não aceitasse, o sacrifício do sumo sacerdote, pelos pecados dele, pelos pecados daquele povo, né, dos filhos de Israel, naquele grande dia, ele poderia morrer ali dentro, e ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Então, se acontecesse alguma coisa, ele era retirado de lá, ele era puxado através daquela corda. Então, o sumo sacerdote, neste dia, no grande dia de Yom Kippur, ele estava autorizado a entrar no Santo dos Santos, irmã Tatiana. E ele era amarrado com aquela corda, tinha toda aquela vestimenta, todo aquele ritual, para ele adentrar naquele lugar. Queridos, e como era que ele entrava? Era sacrificado um animal, como nós sabemos, e ele pegava o sangue daquele animal, e ele entrava com o sangue daquele animal no Santo dos Santos. Quando ele chegava no Santo dos Santos, o que era que tinha no Santo dos Santos? Nós sabemos que no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, falando de símbolo máximo
da presença do Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus era a representação da arca naquela época. A arca nada mais era do que um caixote de madeira, como nós sabemos, coberto por dentro e por fora de ouro, 24 quilates. Dentro da arca estava um pote de ouro cheio de maná, estava a vara de Arão que florescera no deserto, e estava as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, escritos pelo dedo do próprio Deus. Então, ali era a arca da aliança. Em cima da arca existia uma tampa de ouro. Nós sabemos que essa tampa de ouro, ela era chamada de propiciatório. E o sumo sacerdote, o Gadol Cohen, ele adentrava ali no dia de Yom Kippur, no grande dia da expiação, diácono Jurandir, carregando aquele sangue daquele animal que havia sido sacrificado pelos pecados dele e também pelos pecados dos filhos de Israel, que eles haviam cometido inconscientemente durante todo aquele ano. Quando ele entrava lá dentro, a Bíblia Sagrada diz que ele molhava os seus dedos naquele sangue e ele aspergia 7 vezes o sangue daquele animal que havia sido sacrificado sobre a tampa de ouro da arca da aliança, que nós conhecemos por propiciatório. Quando ele mergulhava e ele aspergia sobre a tampa da arca, que era onde a presença de Deus, a presença do Eterno, ela descia sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. Então ele aspergia 7 vezes ali o sangue daquele animal, mas ele não tinha que aspergir apenas 7 vezes sobre a tampa da arca. Você vai ver o livro de Levítico, ele também vai dizer que ele deveria aspergir o sangue daquele animal que havia sido sacrificado, também 7 vezes na terra, 7 vezes no chão. Agora, por quê? Ele aspergia 7 vezes, irmã Eva, sobre a tampa da arca da aliança. Era um sinal para o céu que o sacrifício anual pela redenção dos pecados do povo havia sido oferecido a Deus. Então, o sangue sobre a tampa do propiciatório era um sinal para o céu, mas o sangue que estava sendo derramado, aspergido 7 vezes sobre a terra, não era um sinal para o céu, era um sinal profético das 7 vezes que o Filho de Deus, quando ele viesse aqui na terra, a palavra, ela se fizesse carne, ela viesse a habitar entre os homens, ele ia derramar o sangue dele também 7 vezes aqui na terra. Primeira vez que ele derramou o sangue dele, você sabe, foi no Getsemane, quando ele suou grandes gotas de sangue. Queridos, e assim ele vai derramar o sangue dele 7 vezes sobre a terra. Era um sinal profético que Jesus ele viria, e ele iria derramar o sangue dele pelos meus pecados e pelos seus pecados. Assim vai se cumprir a palavra de Deus, A virgem, Isaías capítulo de número 7, se eu não estiver enganado, versículo de número 14, ou é o versículo de número 24, A virgem, ela conceberá e ela dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Assim aconteceu. Você sabe que o Espírito Santo, ele visitou o ventre de uma virgem chamada Maria. Maria, ela vai dar à luz a um menino, o nome dele vai ser colocado o nome dele, como nós sabemos, de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Ele nasce daquela virgem, ele vai viver aqui na terra durante 30 anos, diz a palavra, sem se manifestar, como filho de José, o carpinteiro. Durante 30 anos, ele não se manifestou como filho de Deus. Quando ele completa os seus 30 anos de idade, ele vai começar o seu ministério terreno aqui na terra. Esse ministério de igreja ia durar 3 anos e 6 meses, como nós sabemos, 3 anos e meio. Quando ele completa pregando o evangelho, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, diz a palavra, nós sabemos que ele foi entregue nas mãos dos pecadores, foi crucificado naquela cruz do meio, na sexta-feira da paixão, ficou lá de 9 até as 3 horas da tarde, foi pendurado, ficou pendurado entre os céus e a terra,
pregado na cruz do meio, entre dois malfeitores, um à sua direita, diz a Bíblia Sagrada, e outro à sua esquerda. Queridos, nós sabemos que ele padeceu ali horrores, as suas costas foram dilaceradas. Você sabe que bateram nele, ele foi crucificado, colocaram nele uma coroa de espinhos. Ele sofreu pela minha vida, sofreu pela sua vida, sofreu pela igreja dele, para que hoje, como já foi dito aqui através da pastora, nós estivéssemos adorando, bendizendo, exaltando o nome dele, que vive e que reina para todo sempre. Mas, meus amados irmãos, ele morre naquela sexta-feira, é colocado dentro de um sepulcro, dentro de uma tumba. Mas o que me alegra é que quando nós abrimos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 16, o versículo de número 2, a palavra vai dizer que 3 mulheres, o nome de uma igreja era Maria Madalena, o nome da outra era Salomé, e outra Maria. A Bíblia Sagrada diz que passando o sábado, aquelas mulheres, elas compraram especiarias, e elas foram de manhã, ao nascer do sol, elas estavam indo até o túmulo de Jesus, para colocar ali nele algum tipo de especiaria que elas haviam comprado no mercado. E quando elas estão andando, elas estão conversando umas com as outras, e elas estão dizendo: quem revolverá a pedra? Porque você sabe, a pedra, ela era muito pesada, a pedra, ela era muito grande, e elas conversavam umas com as outras, dizendo: quem nos revolverá a pedra? Quem é que vai nos ajudar a tirar essa pedra daí para a gente entrar, e a gente poder colocar no corpo dele essas especiarias? Mas quando elas chegaram lá, no primeiro dia da semana, nesse domingo, a palavra vai dizer, queridos, que a pedra, ela já estava revolvida. A pedra, ela já tinha sido removida daquele lugar, e o corpo dele não estava lá. O que me chama a atenção aqui, a primeira coisa no domingo, foi que no primeiro dia da semana, aquelas mulheres, a Bíblia Sagrada diz que elas vão visitar o túmulo de Jesus, elas vão até o sepulcro, e elas vão no primeiro dia da semana. Se você abrir também a Bíblia Sagrada, no mesmo Evangelho de Mateus, o capítulo de número 16 e o versículo de número 16, a palavra vai nos dizer que Jesus de Nazaré, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Nós sabemos que ele ressuscitou no domingo, ele morreu naquela sexta-feira, mas no domingo ele ressurgiu dentre os mortos. Quando nós abrimos também a Bíblia Sagrada, você vai ver que ele derramou o Espírito Santo, lá em Atos, o capítulo de número 2, o versículo de número 1 até o versículo de número 4, ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, também no primeiro dia da semana. Veja, as mulheres vão no primeiro dia da semana, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi no primeiro dia da semana, no domingo. A Bíblia Sagrada vai dizer, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20, o versículo de número 7, que a igreja primitiva, ela passou a se reunir para a comunhão no primeiro dia da semana, e também no primeiro dia da semana, 1 Coríntios, o capítulo de número 16, o versículo de número 2, eles traziam as ofertas para manutenção da obra de Deus, da casa do Deus Todo-Poderoso. Se você abrir também no livro de Apocalipse, o capítulo de número 1, versículo de número 10, a palavra também vai nos dizer que João, quando ele estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Cristo, do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, quando ele estava ali na ilha de Patmos, foi no primeiro dia da semana que ele viu Cristo glorificado. E eu quero dizer para você que nesse dia, nesse domingo, ele também tem coisas grandes para a minha vida, ele também tem coisas grandes para a sua vida, ele tem coisas extraordinárias. Ele não está, como já foi dito, mais naquela tumba, ele não está mais naquele sepulcro, a pedra já foi revolvida, e nós podemos adorar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ele é o Filho de Deus, ele venceu a morte, ele venceu, ele pagou a dívida que era contra a minha vida, que era contra a sua vida.
e por isso nós podemos crer num amanhã melhor. Ele foi preparar lugar. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Ele não me deixou órfão. Ele não me deixou órfão. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vai lhe dar outro Consolador. Queridos, Ele diz: alguém semelhante a mim, alguém que tem o mesmo DNA. O Espírito Santo de Deus, Ele é co-igual a Jesus. Ele é co-igual a Deus. Jesus disse: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele há de enviar outro Consolador. E o Consolador de Deus, o Paracleto de Deus, Ele está aqui dentro esta noite, para me consolar, para lhe consolar, para lhe levar a conhecer mais ao Filho do Deus Todo-Poderoso, para lhe guiar. Ele é o nosso guia. O Espírito Santo de Deus, Ele testifica no meu espírito, Ele testifica no teu espírito, que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Ele está lhe guiando para você entrar na terra prometida. Ele tem grandes coisas para a sua casa. Ele tem grandes coisas para a sua família. Se você crê nesta palavra, abra a tua mão para dar levante a tua mão, abra a tua boca para dar um brado de glória, para dar um brado de aleluia, aquele que vive e aquele que reina para todo sempre no nosso meio. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado louvor nessa tarde. Fique de pé no nome de Jesus de Nazaré. Ele vive. Aleluia. Ele está vivo. Ele derramou o sangue dele por mim, por você, naquela cruz do meio. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor derramou o teu sangue naquela cruz do meio pelos nossos pecados. O homem que morreu na cruz do meio, ele não tinha pecado. Aqueles cravos não eram para ele, nas suas mãos, nem nos seus pés. Era para mim, era para você. Mas ele escolheu morrer naquela cruz. A Bíblia diz que o Pai amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Eu quero convidar o nosso diácono Paulo, o nosso diácono Jurandir, para que eles venham aqui. Eles vão estar servindo a ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia. E o grupo de louvor fique a postos para a gente estar adorando e bendizendo o nome do grande. Adore a Ele, agradeça a Ele. Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Adore o nome dEle nesta tarde. Engrandeça o nome dEle. Os nossos diáconos, eles vão estar passando. Você vai pegar e esperar uns pelos outros. Nós vamos adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas
pegar o suco da uva, os elementos, e o pão representando o corpo do Senhor, e o suco representando o cálice da nova aliança. Todos já pegaram? Alguém mais? Amém. Então, nós vamos orar consagrando os elementos, né? A única coisa que nos impede de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus é o pecado, não é, igreja? Quando a gente abre a Bíblia Sagrada no livro de Isaías 59:1, ele vai dizer: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para ele não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e fazem com que ele encubra o seu rosto de vós, para que não vos ouça." A Bíblia Sagrada também vai dizer lá no livro de 1 João 9, que se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós abrirmos também o livro de Provérbios, o capítulo de número 28, versículo de número 13, Salomão, ele diz que aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, confessar e deixar, porque não adianta eu confessar os meus pecados aqui agora, e quando eu chegar na minha casa eu continuar na mesma prática pecaminosa, não é? Não, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, alcançará graça, vai prosperar. Não adianta eu confessar e eu continuar naquela mesma prática, vivendo daquele mesmo jeito. Então a única coisa que nos impede de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus é o pecado. A Bíblia Sagrada diz: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e cada um coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e outros até que já dormem." Amém, queridos? Então a única coisa é o pecado, mas se você confessar os seus pecados e deixar, abandonar, você tem direito a participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Esse é o culto mais importante, a gente participar do corpo e do sangue do Senhor. Ele diz que aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu cálice, não tem parte com ele. Amém, amados? Então nós vamos orar, pedindo a Deus perdão. Você vai orar, fazer a sua oração, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Depois nós vamos consagrar os elementos. Feche teus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Deus. Como eu li aqui na Tua palavra, meu Pai, lá no livro de 1 Pedro, o capítulo de número 1 e o versículo de número 2, Tua palavra diz que nós fomos eleitos do Senhor, escolhidos do Senhor, através do Teu pré-conhecimento, Deus, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue do Senhor Jesus de Nazaré. O Teu sangue que foi derramado, Jesus, naquela cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos pecados da Tua igreja. Senhor, nós queremos agora nos arrepender dos nossos pecados. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, te pedindo que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha mudar o nosso caráter, que o Senhor venha mudar a nossa maneira de viver, Senhor. Tudo que nós fizermos venha ser para glorificar e para exaltar o Teu nome. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de cada vida, meu Pai, nesta tarde. Limpa a Tua igreja, limpa o Teu povo. Nós te pedimos perdão pelos pecados de cada homem, de cada mulher que está aqui dentro esta noite. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, da minha casa,
pelos pecados da minha família, pelos pecados do ministério de louvor. Senhor, nós te pedimos agora que a tua graça, que o teu amor, que a tua mão poderosa, que a tua misericórdia venha sobre a vida de cada homem, sobre a vida de cada mulher, que o Senhor venha nos dar um coração igual ao teu coração, disposto a amar o nosso irmão, disposto a perdoar. Tira das nossas vidas tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não vem do teu coração, tudo aquilo que não vem do teu espírito. Senhor, para nós vivermos algo novo, para nós vivermos uma nova história, nós temos, meu Pai, que matar o velho. Só pode nascer o novo quando o velho morre, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, dizendo: derrama algo novo a partir dessa santa ceia. Derrama a tua glória, derrama a tua majestade sobre cada homem, sobre cada mulher, Senhor. Que as velhas coisas, que o velho homem, que a velha natureza, ela morra, ela fique para trás, e que venha nascer a tua igreja santa, imaculada e poderosa no sangue do Senhor Jesus de Nazaré. Perdoa os pecados do Brasil, perdoa os pecados do nosso estado, da nossa nação, da nossa cidade. Nos dá força, assim como Elias, quando ele estava lá naquele deserto, Senhor, debaixo daquele pé de zimbro, pedindo a morte, dizendo que ele não era digno, que ele não queria mais ser profeta, porque ele não aguentava mais. E ele disse: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu estou desanimado. É tanta perseguição, é tanta luta, é tanto problema. Tira a minha vida. E a tua palavra diz que quando ele dormiu naquele deserto, debaixo daquele pé de zimbro, o Senhor enviou um anjo, e o anjo trouxe para Elias um pão cozido na brasa e uma botija de água, e tocou na vida do profeta e disse: levanta-te, come e bebe, porque muito comprido ainda será o teu caminho. Do mesmo jeito, meu Pai, como sacerdote da tua casa, como ministro da tua palavra, Deus, nós nos unimos agora e nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, consagra os elementos, Senhor, consagra cada partícula de pão que os irmãos estão segurando na sua mão, Senhor. A partir de agora, meu Pai, não é apenas um pedaço de pão comum. A partir de agora, desce a tua unção, desce o teu poder. A partir de agora, é o corpo do teu filho, que foi moído, que foi castigado. A tua palavra diz que agradou o Senhor fazer-o enfermar, agradou o Senhor fazer-o morrer. Senhor, ele morreu naquela cruz, foi chicoteado, foi preso em suas mãos, colocaram nele uma coroa de espinhos, perfuraram as suas mãos, os seus pés, zombaram dele, bateram na sua face. E agora eu estou aqui juntamente com a tua igreja, em Garanhuns, no bairro da Brasília, apresentando esse pão, símbolo da carne do teu filho, meu Pai, que foi moída naquela cruz. Consagra, Pai, cada partícula de pão. A partir de agora é o corpo do Senhor Jesus. Da mesma maneira, Pai, eu quero te apresentar também o suco da uva, representando o sangue do teu filho Jesus, que foi derramado, vertido, furaram o lado dele com uma lança, quando ele já estava morto naquela cruz. E a tua palavra diz que saiu do lado dele sangue misturado
misturado com água. Pai, eu lhe peço agora, no nome do teu filho, ergue o cálice agora para Deus, igreja. Eu te peço agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra o suco da uva. A partir de agora, não é um suco comum. A partir deste momento, é o cálice da nova aliança. É o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Assim está consagrado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pegue o pão agora, o corpo do Senhor Jesus. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, o apóstolo São Paulo, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do corpo do Senhor Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue.
fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Beba do cálice da nova aliança. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, enche-me nos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, enche-me nos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao Amém. Aplauda Jesus bem forte. Nós estamos encerrando o nosso culto de Santa Ceia. Só quero lembrar a igreja que nós vamos marcar um dia para nós todos irmos orar lá no terreno que a gente comprou. A gente vai marcar um dia para todo mundo a gente levantar uma grande oração e derramar lá 1 litro de óleo. Amém, queridos? Ungir aquele lugar todinho. Então, eu vou contar para todos vocês, vou estar avisando o dia que a gente vai marcar. É bom que ainda não sabe, vai conhecer, saber onde é, não é? É 5 minutos de cada daqui, amém? E 10 minutos de pé. Quem anda 5, anda mais 5, não é? No nome de Jesus de Nazaré. Amém? Então levante as duas mãos, nós vamos encerrar o nosso culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o
o amor do Deus Todo-Poderoso, e que a comunhão e a consolação do Senhor Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Vão em paz, o Senhor nos acompanhe. Não precisa apertar a mão de ninguém, vocês sabem, aí tem gel. Se tem, vai ficar agora.